Sibutramina. É uma das medicações mais prescritas, mais utilizadas no Brasil, principalmente para perda de peso. E nesse vídeo eu vou falar tudo sobre ela, que categoria ela pertence, ela é ou não é um remédio psiquiátrico, um antidepressivo, quais os efeitos colaterais, ela funciona, para quem ela funciona, quais os cuidados que você tem que ter ao utilizar essa medicação. Tudo isso hoje aqui no canal Saúde da Mente. Olá, sou Marco Antônio Abud, médico psiquiatra pela Universidade de São Paulo, fundador aqui do canal Saúde da Mente. Hoje a gente vai falar tudo sobre a sibutramina, responder todas essas perguntas. Mas antes de começar, eu queria lembrar você que não é inscrito, que não é inscrita aqui no canal, de se inscrever e, se você já é inscrito, ligar aqui o sininho de notificações para receber avisos de quando tem vídeo novo aqui no canal. São 2 vídeos por semana falando de vários temas relacionados à nossa mente, sobre medicações, como usar, quais os efeitos colaterais, sobre quadros psiquiátricos de ansiedade, depressão, transtornos do impulso, compulsão alimentar e também sobre métodos, técnicas para a gente conseguir alcançar mais felicidade, otimismo e diminuir o sofrimento no nosso dia a dia. Bom, vamos falar então da sibutramina, vamos tentar responder todas essas perguntas sobre ela de uma forma direta, simples e correta. Mas, mais uma vez, eu quero lembrar que isso daqui é de caráter informativo para vocês saberem como que a medicação atua. De forma nenhuma, esse tipo de informação ou o intuito do vídeo é fazer com que você se automedique ou substituir uma orientação, uma consulta médica. Toda a medicação, tanto a introdução quanto a modificação e a interrupção do tratamento tem que ser feito sob supervisão médica, ok? Bom, a que categoria a sibutramina pertence? Muita gente não sabe disso, mas a sibutramina, ela é um antidepressivo. Ela não é usada para depressão, Mas ela é um antidepressivo. E ela é um antidepressivo da classe dos inibidores da recaptação da serotonina e da noradrenalina. Da mesma classe, por exemplo, que a venlafaxina, que a duloxetina, que a desvenlafaxina. Então, a sibutramina é sim um antidepressivo inibidor da recaptação de serotonina e noradrenalina. Para que ela é indicada? Ela não é utilizada como antidepressivo, nem utilizada em quadros ansiosos, como ocorre com os outros antidepressivos. Ela é utilizada devido a um efeito, entre aspas, um efeito colateral dela, Então, ela é utilizada para o tratamento da obesidade com a definição que seja um IMC, que é um índice de massa corporal, maior ou igual a 30. Então, essa é a principal indicação da sibutramina. Ela pode ser usada também em outros casos, a gente vai falar. Então, pessoas que têm IMC menor do que 30 podem usar caso essa pessoa tenha outros problemas físicos devido à obesidade, como, por exemplo, já uma alteração do nível de glicemia, uma predisposição a diabetes ou alguma alteração de colesterol, de triglicérides devido à obesidade. E aí, algumas pessoas podem sim se beneficiar da sibutramina e tem muitos estudos mostrando que ela tem evidência para melhorar a compulsão alimentar, Então, em muitos pacientes que têm transtorno de compulsão alimentar, o TCA, a sibutramina pode também ser utilizada para diminuir a compulsão com cuidado. Não é a indicação principal dela, Mas isso também pode ser feito sempre com cuidado, porque ela pode levar a muitos efeitos colaterais graves, como a gente vai falar daqui a pouco. Como que ela age então no corpo, Como ela é um inibidor da recaptação da serotonina e noradrenalina, ela aumenta os níveis de serotonina, ela aumenta os níveis de noradrenalina e ela aumenta em menor proporção, Então isso é menos os níveis de dopamina. Esses dois aqui são os principais. O efeito dela para perda de peso se dá por 2 mecanismos, Esse aumento de serotonina e noradrenalina, ele aumenta a sensação de saciedade pós
alimentação, ou seja, a pessoa ela se sente saciada com uma quantidade menor de alimentos, então ela interrompe a alimentação antes, né? Ela pode até diminuir um pouco o apetite, mas o principal efeito é esse aumento da saciedade, a gente se sente saciado com uma quantidade menor de alimentos, e ela também, né, aumenta a taxa metabólica do corpo, ou seja, o corpo ele gasta mais energia, principalmente, né, provavelmente devido a uma ação periférica da noradrenalina, que deixa o corpo num estado mais alerta, né, com aumento de frequência cardíaca, de temperatura, de tensão muscular, e isso leva a um consumo maior de energia. Então o corpo gasta mais energia e isso também está, digamos, responsável, é um mecanismo responsável pela diminuição de peso que a sibutramina causa, ok? Quanto tempo ela demora para agir? Então, a sibutramina em si, ela é uma molécula que a gente toma, ela fica 1 hora no organismo, ela é convertida em 2 metabólitos ativos. Esses metabólitos duram de 14 a 16 horas. Então, resumindo, a sibutramina pode ser tomada uma vez ao dia, né? Normalmente a gente dá de manhã, junto ou após o café, e isso tende a fazer o efeito ao longo do dia devido a esse tempo do metabólito ativo da sibutramina. Mas quanto tempo demora para a gente ver o efeito, para a perda de peso da sibutramina? Então, o jeito mais correto da gente avaliar isso é o seguinte: a gente começa a prescrição da sibutramina, o uso dela, e a gente espera 4 semanas. Pode ser que a pessoa já tenha benefício antes, mas a gente pode esperar até 4 semanas. Em 4 semanas, a gente vai ver o quanto de peso a pessoa perdeu. Então, em 4 semanas, ela tem que ter perdido pelo menos 2 quilos, ou pelo menos 5% do peso atual dela. Então tem que ter diminuído, né, 2 quilos ou 5%. Se em 4 semanas não teve esse efeito, a gente pode avaliar, ou mantém ou tira a sibutramina, ela não está fazendo efeito, se a pessoa tiver principalmente efeitos colaterais, ou a gente aumenta a dose. E aí espera mais 4 semanas e avalia isso daqui. Ela tem que ter perdido 2 quilos ou 5% do peso original dela. Se isso não aconteceu, aí suspende, a sibutramina não está funcionando para essa pessoa, provavelmente ela não vai funcionar, não faz sentido manter a sibutramina. Agora, se isso daqui está acontecendo, a gente mantém. Por quanto tempo? O máximo de tempo que é recomendável manter a sibutramina é por 2 anos. Mais do que isso não foi estudado, não sabemos a segurança, a ideia é não manter mais do que 2 anos. Só que nesse processo, né, nesse tempo, é interessante manter o acompanhamento médico. Por quê? Porque a gente tem que ver se a sibutramina está sendo útil. Além da gente ver os efeitos colaterais, ver se ela continua funcionando, né? Então, se num período aí de 3 meses, né, durante esse acompanhamento, a pessoa estacionou, né, numa perda menor do que 2 quilos ou menor do que 5%, a gente vai falar, pô, a sibutramina não está funcionando, mesmo que tenha funcionado no início. Depois, essa perda, ela voltou, né? A pessoa voltou a ganhar, né? E ficou com menos do que 2 quilos ou 5% por um período de 3 meses, não vale a pena manter, a gente tira. Ou então, se durante esse acompanhamento a pessoa perdeu, só que ela está recuperando e ela recuperou, né? Ela ganhou 3 quilos, a gente também já pensa em tirar a sibutramina porque ela não está ajudando mais. Talvez ela tenha ajudado no início, mas o efeito não está se mantendo. Então esses são os parâmetros corretos para a gente poder dar a sibutramina e observar, né? Ela funciona para uma série de pessoas, de fato ela leva a uma perda de peso que é significativa, mas não é em todo mundo. E a gente sempre tem que avaliar se está valendo a pena manter ela ou não, certo? Por que a gente tem que ter essa avaliação muito criteriosa? Devido a isso daqui, ó, efeitos colaterais e riscos. Qual é o principal efeito colateral? A sibutramina ela foi suspensa de alguns países, né, incluindo o próprio Estados Unidos, devido a um estudo que foi feito, né, que é o estudo, o SCOUT, né, que esse estudo ele fez com mais de 10 mil pessoas
essas pessoas, vale a pena a gente falar que são pessoas com problemas cardíacos, né? E viu que a sibutramina nessas pessoas que tinham problemas cardíacos aumentou 16% o risco de infarto, de parada cardíaca, de AVC e o risco de morte. Então, para esse tipo de paciente, a sibutramina é muito perigosa e ela não pode ser dada para quem tem qualquer problema do coração, né, doença coronariana, insuficiência cardíaca, qualquer tipo de problema cardíaco não pode tomar sibutramina. Para quem tem histórico de AVC, de AIT, de qualquer doença cerebrovascular que tem a ver com os vasos do cérebro, também não podem tomar. Pessoas que têm uma pressão alta que não está controlada, também não podem tomar a sibutramina. Então, pessoas com risco cardíaco estão proibidas de tomar porque ela aumenta muito o risco de ter vários problemas, incluindo o risco de morte, né? Quais os outros efeitos que a sibutramina pode dar? Então, ela aumenta a pressão. Então ela leva a um aumento de pressão, precisa ser monitorizado, né, pelo médico. Se a pressão aumentar mais do que 10 milímetros de mercúrio, tanto na sistólica ou diastólica, né, ou se a pressão começar a ficar mais do que 14/9 seguidamente, tem que suspender a sibutramina, ok? Para quem tem a pressão muito controlada, pode tomar, mas com cuidado, tem que ficar dando uma olhada nisso. Do ponto de vista psiquiátrico, a sibutramina não pode ser dada para quem tem anorexia, e bulimia também é muito contraindicado, né? Alguns pacientes com bulimia que têm muitos episódios compulsivos, a gente pode pensar com muito cuidado, né? Porque, em geral, esses pacientes tendem a fazer um uso errado da sibutramina, usar de uma forma não prescrita e pode piorar esses dois quadros. Então, isso não é recomendável. O que é muito importante, né, que eu vejo muito no consultório, né? Não que eu sou contra a sibutramina, mas a gente tem que ter cuidado, porque ela piora, né? Então, ela aumenta, né, sintomas de ansiedade, ela pode causar isso, ela costuma aumentar sintomas de insônia, aumentar a irritabilidade. E em algumas pessoas que têm risco para transtorno bipolar, eu tenho um vídeo aqui falando sobre isso, que são pessoas que têm episódios de muita aceleração psíquica, com impulsividade, com irritabilidade, pensamentos acelerados, muita inquietação, muita agitação física. Essas pessoas não podem tomar sibutramina, ou é muito arriscado a gente dar isso. Por quê? Porque pode desenvolver um quadro de aceleração, de mania, ou até um quadro de psicose, né, devido ao efeito de aceleração cerebral que ela dá. Então, pacientes com ansiedade e com ansiedade não controlada ou transtorno bipolar, não é uma boa ideia tomar a sibutramina. A ideia é que controle a ansiedade, aí a gente pode pensar se tiver indicação. E transtorno bipolar, assim, olha, é extremamente não recomendável utilizar a sibutramina, porque o risco da pessoa ter um quadro de mania ou até de psicose é muito alto, não é uma boa ideia. A gente usa outros medicamentos para ajudar na perda de peso, ok? Mas muito paciente fala, eu sou ansioso, eu tenho transtorno bipolar, mas eu quero tomar porque eu quero emagrecer, porque emagrecer é mais importante para mim. A ideia é que nessas pessoas, não é só que a sibutramina vai piorar a ansiedade, ela também não vai ajudar a emagrecer provavelmente. Por quê? Porque se ela aumenta a inquietação, se ela aumenta a ansiedade, se deixa a pessoa mais agitada, ela vai ficar mais inquieta e mais impulsiva e vai tender a comer mais. Então, essas pessoas que usam sibutramina, além de passar mal, elas também não emagrecem. Então, isso é importante entender. Quais as doses, né, que a gente costuma usar da sibutramina? Então, em geral, a gente começa com uma dose de 10 miligramas, sendo que pode ser aumentado para 15 miligramas, né? Algumas pessoas, né, quando a gente tem muita experiência, a gente vê que a pessoa está se beneficiando, que não está tendo efeito colateral, a gente pode, em casos muito selecionados, aumentar até 20 miligramas, né? Mais do que isso é muito perigoso. Mas, então, as doses oficiais de 10 ou 15 miligramas. Gestação, crianças e idosos, né? Assim, tem algumas evidências de que a sibutramina não causa um aumento
aumento de malformações, mas isso é muito poucos dados. Então, em geral, a gente não utiliza, né, na gestação. Aliás, em mulheres que a gente vai colocar a sibutramina, é interessante perguntar se ela está usando o método anticoncepcional, avisar que não é recomendável que ela engravide. Em crianças, tem alguns estudos com adolescentes que têm obesidade, mostrando que ela pode ajudar, mas em geral ela não é uma medicação muito considerada segura. Eu particularmente não uso. Por quê? Porque todo antidepressivo em crianças tem o risco, crianças e adolescentes, de aumentar pensamentos suicidas, né? Esse risco ele é muito menor com alguns outros antidepressivos, com a sibutramina não é tão estudado, então em geral eu não aconselho, né? Não recomendável. E em idosos, oficialmente, acima de 65 anos, também, né, isso é até uma recomendação da própria Anvisa, não é recomendável utilizar a sibutramina, muito provavelmente devido a esses problemas, né, esse aumento de risco de problemas cardiovasculares. Resumindo, assim, a sibutramina é um remédio que de fato funciona para obesidade, aumenta a sensação de saciedade, aumenta a taxa metabólica, diminui compulsão alimentar, mas tem que ser usada com muito cuidado, porque senão ela pode levar a riscos físicos, riscos psíquicos e piorar a saúde da pessoa, piorar até o próprio quadro de obesidade, o quadro alimentar, certo? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu queria colocar aí as explicações de uma forma muito clara para vocês saberem, né, a respeito dessa medicação. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, quais as dúvidas que vocês têm, se vocês já utilizaram, já conhecem alguém que fez uso da sibutramina. Compartilhem também esse vídeo com outras pessoas que vocês acham que podem se beneficiar com esse conhecimento, que têm dúvidas, né, que perguntam para vocês sobre isso, ok? Bom, vou ficando por aqui. Deixo um forte abraço para vocês e nos vemos no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau.